Olá, boa noite, doutora Simone, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bem-vinda ao Descomplicando os 60 mais. É uma honra recebê-la aqui hoje nesse bate-papo aí e tirando várias dúvidas dos nossos pacientes, né? Os casos que a gente vê cotidianamente aí no consultório. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Primeiramente, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né, para poder ajudar e passar essas informações a todos os pacientes que vão estar ouvindo, né. Então, eu sou Simone Matos Rosolém, eu sou médica psiquiatra, atendo no meu consultório na Clínica Ross e também temos lá uma equipe multidisciplinar, inclusive temos o nosso geriatra querido, o Dr. Hugo. Ah, obrigado. Simone, para começar aí a nossa conversa, é de um assunto tão importante que é a saúde mental, né? E a gente viveu aí um tempo meio que sombrio pós-pandemia e nunca se falou tanto em saúde mental como agora, né? E hoje a gente precisa dar muita importância sobre isso. E como geriatra, eu recebo muitas dúvidas de pacientes, de familiares sobre essa questão de saúde, a saúde mental, na sua prática clínica. Como que você consegue identificar aí os sintomas ou os sinais principalmente dos idosos com os familiares que levam essas questões de saúde mental? Eu sempre costumo dizer que a saúde mental é primordial, né? Quando a gente tem a nossa saúde mental organizada, equilibrada, todo o restante da vida, ele costuma fluir de uma forma melhor. O idoso, ele chega muito tardio ao consultório, né? Tem, assim, eles são de uma geração que o preconceito com a psiquiatria era muito maior. Então, para ele ir por conta própria, na minha prática clínica, é difícil aparecer um idoso que ele vai assim, doutor, eu estou aqui porque eu preciso. Normalmente é algum familiar, né, que observa que o idoso não está muito bem e acaba levando para a gente fazer as consultas e iniciar todo o tratamento. Então, normalmente, o primeiro observador é alguém da família. É, o que eu noto assim, Simone, é que os pacientes geralmente eles vão dando os pequenos sinais, né? E um sinal que liga aí um alarme e o familiar sempre vem, olha, tô achando meu pai ou minha mãe ou meus avós um pouquinho triste, um pouquinho Triste. apático, não tá no normal. Então são sintomas assim. São arrastados na Isso. realidade, né. Eu sempre observo que quando a gente pensa numa depressão no idoso, o idoso ele faz sintomas diferentes de quando a depressão é num jovem, num adolescente ou numa idade adulta. Porque o idoso ele traz principalmente sintomas mais físicos. Então ele perde a energia, ele muitas vezes começa a deixar de tomar um banho no horário, às vezes aquele idoso tomava vários banhos durante o dia e ele diminui, ele vai ficando mais quietinho, ele vai assim apresentando às vezes dores somáticas, né, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, diferente do que ele tinha. E aí, quando isso vai se arrastando, ele começa a ficar mais triste, mais isolado, e aí é a hora que o familiar observa, né? Então, normalmente, a família, ele observa quando já está um pouquinho mais tarde, porque Sim, quando está no começo, ele acha que faz parte do envelhecimento, e na realidade não. isso. É extremamente importante isso que você falou, porque a maioria vem assim, mas isso é coisa da É da idade, né, idade. doutor? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando meio borocochô, meio de escanteio, e são sinais que É. vão dando e que realmente, se não forem diagnosticados ou tratados aí de forma correta, os sintomas se prolongam, né? E
para nossa conversa aqui, é, como que você vê no seu dia a dia aí o papel do geriatra, né? Na prevenção e também no tratamento das doenças mentais aí, não só focado no idoso, mas principalmente, né, nesse público. De forma leiga para a população, eu sempre explico da seguinte forma, né? Muitos nem sabem que existe o médico geriatra, né? Então eu sempre explico assim: quando é criança, tratou lá como pediatra, né? Quando ele está na vida adulta, ele vai no clínico, no clínico geral. E quando ele está idoso, ele vai onde? Ele vai no clínico? Ele pode ir no clínico, mas quem tem esse olhar abrangente é o geriatra. Então, o que que eu observo? Que quando a família tem essa instrução e quando começa já a entrar na terceira idade, que a gente fala acima de 60 anos, com esse olhar multidisciplinar e procurando o geriatra, eu vejo que o feedback é muito positivo, porque o olhar do geriatra é um olhar para o todo. Então, ele vai ver a saúde do idoso como algo inteiro, né? Inclusive a saúde mental. Então, ali ele vai trabalhar a prevenção, ele vai trabalhar as comorbidades, né? O nosso corpo, né, gente? A gente vai envelhecer, e conforme a gente vai envelhecendo, as células também vão, né, tendo suas alterações e tudo mais. E isso vai acarretando, né, as consequências que, quando não bem tratadas e cuidadas, né, vai desenvolver as doenças. E eu sempre gosto de explicar assim, você vai poder me dizer melhor do que eu, né? Temos aí a senescência, né? Uhum. Que é o envelhecer saudável, Isso, saudável. e tem a senilidade, que é o envelhecer patológico, né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer com que a conscientização do quanto antes o geriatra entrar nessa prevenção e no tratamento do idoso, é fundamental. E normalmente o geriatra, né, é o primeiro, às vezes, até a ter essa triagem para o psiquiatra. Sim. Muitas vezes o paciente está indo no geriatra e a família não teve ainda eu falo aquele insight, né, aquele estralinho de perceber, poxa, ele estava deprimido. E isso vem de uma boa anamnese, de uma boa história clínica já feita pelo geriatra. É. Na prática geriátrica aí, Simone, a gente, na avaliação global, né, na avaliação geriátrica ampla, os transtornos de humor, né, as possíveis aí doenças mentais, elas são muito bem pautadas, né? Queixas mínimas, igual a gente conversou, de sintomas meio que inespecíficos, como uma fadiga, uma perda de vontade de fazer as coisas que gostava, né? Isso tem muito mais importância para a gente do que outras especialidades, por exemplo, né? E hoje, tanto na geriatria como na psiquiatria, a gente tem aí uma subespecialidade que é a psicogeriatria, né? Importantíssima. Importante. E realmente, casos assim que a gente precisa estar discutindo e trabalhando junto. Então, essa interação geriatria e psiquiatria eu acho assim sensacional, né? E na sua prática aí, na sua vivência, Simone, quais as principais condições de saúde mental que afetam aí a população adulta e a população idosa? Quando a gente fala de psiquiatria, a gente, pensando no idoso, é muito mais difícil abrir um quadro quando ele nunca teve no passado. Então, às vezes, é um ansioso, um deprimido de longa data que já se passou despercebido, e quando ele está ali na terceira idade, floresce, né? Ali os sintomas, eles são muito mais intensos. Então, sempre é importante estar alerta. O que eu sempre pauto na questão do idoso? É diferente. Por que é diferente as causas principalmente da depressão, né? Então, quais são os fatores de risco pensando numa depressão no idoso? É a solidão. Então, assim, a solidão leva ao pensamento do idoso de inutilidade. A inutilidade leva àquela sensação de fracasso.
ele já ali, sua família já não está mais com ele, os filhos cresceram, os netos também às vezes já estão maiores, ele sempre mais sozinho. Juntando tudo isso, ele não produz, né, financeiramente. Há aqueles que conseguem sua aposentadoria, o valor normalmente é muito menor do que ele tinha. Então, vai acarretando os fatores financeiros. E tudo isso soma para ele ficar deprimido, para ele ficar triste, e ele não vai, na maioria das vezes, contar ao familiar, ao filho, porque daí, às vezes, gente, assim, tá cobrando, o vô quer sempre que tá lá em casa, né? Então, ele vai sofrendo quietinho. E quando a gente fala de depressão no idoso, eu não sei se as pessoas têm essa informação, mas é alto o índice de suicídio no idoso. Ele é 5 a 6 vezes maiores nessa população, principalmente em homens, né? Então, assim, o quanto é triste a pessoa passar a sua vida inteira ali, criar sua família, ter seu trabalho e ao envelhecer não ter esse tratamento e chegar ao ponto dele tirar sua própria vida, né? Então a depressão é um dos mais comuns que aparece. Temos também a ansiedade. Outro, gente, muito comum que é bem despercebido é o alcoolismo, né? E junto ao alcoolismo, abuso de algumas medicações. Então, às vezes, ele não passou no psiquiatra, não passou no geriatra, mas sabe que algum colega, algum vizinho, ou até o doutor do postinho, alguma outra vez, no objetivo de ajudar, prescreveu algum medicamento, né? Principalmente a gente vê nessa população o uso do clonazepam, e ele vai fazendo o abuso. E esse abuso também torna-se uma doença. Então, a depressão, a ansiedade, o abuso de substâncias e o alcoolismo, e somado à insônia, né? Que é bem comum aparecer no idoso. E nesse tocante é muito legal a gente lembrar, porque os sintomas realmente são esses, né? E no fim dos anos aí vão virando uma bola de neve, né? Um problema acarretando a outro, acarreta outro e vai meio que empurrando para debaixo do tapete, né? E na prática geriátrica, Simone, o clonazepam, o famoso Rivotril aí, é o principal vilão. A gente tem. Eu falo que é um medicamento de ônus e bônus, né? Tem que ser muito bem prescrito. Exato. E principalmente no meu público aí geriátrico, os ônus aí são bem maiores, Bem maior. né? Risco de queda, abuso, uso abusivo, né? E às vezes está mal indicado, muitas vezes é prescrito por causa de uma insônia aí que não foi muito bem investigada, né? E esse uso prolongado geralmente aí é de difícil manejo, principalmente para a gente ou tratar, ou manejar, ou trocar. A Exatamente. gente tem bastante E nessa resistência. troca, assim, que eu acho bacana a gente pontuar e lembrar, é que o idoso, normalmente, é interessante ele ir com algum familiar, né? Atendi já uma paciente de 81 anos, super ativa, super assim, vai dirigindo, é agitada, e ela ia em 3 especialistas. Ela acho que ia num ortopedista, num clínico e começou a vir na psiquiatria e não ia na geriatria. O que aconteceu? Para todos esses profissionais, inclusive das passagens que ela teve no pronto-socorro, cada profissional colocou uma medicação diferente para ela dormir. Então, ela chegou no meu consultório, ela estava usando clonazepam, diazepam, que são das mesmas categorias, usando uma trazodona para o sono, uma quetiapina e indulneosine. Ou seja, para uma senhora de 80 anos, 5 medicamentos que, teoricamente, né, se a gente consegue otimizar apenas um, o sono dela vai ser muito mais regulado e, além de tudo isso, identificar o porquê que ela não tá dormindo bem, né? Então, risco de queda, risco de intoxicação, lembrando, né, você vai saber, né, Hugo, muito melhor do que eu, que o idoso, o metabolismo é mais lento, então, às vezes, a dose para a gente que é mais jovem, para o idoso, pode fazer uma intoxicação. Então, sempre é importante ter essa conscientização, né, de buscar a causa base e sempre fidelizar um único profissional. E a gente esquece, né, como na prática clínica aí, que a gente vê alguns colegas realmente acontecem isso, né, às vezes
na maioria aí dos idosos, são muitas queixas, né? E essa cascata medicamentosa, na maioria das vezes, a gente está fazendo uma iatrogenia. Exatamente. Lembrando até nesse ponto que eu acho bem interessante que antes da gente pensar em qualquer causa psiquiátrica, a gente tem que descartar as causas orgânicas. Então, isso que fica até de reflexão aí para você que tem um idoso na sua casa. Por exemplo, o paciente nunca apresentou sintomas. Ele evoluiu ali a vida adulta, o começo da terceira idade, tudo muito tranquilo. De repente, ele começou a ficar agitado, ele começou a ter uma insônia, ele começou a ouvir vozes, né, alucinações auditivas, alucinações visuais, ficar persecutório, achar que alguém está roubando. Pronto, já vem sempre um comentário maldoso, o vô tá caduco, né? Do nada, subitamente, né? Sim. E não é bem assim. Então, o que que acontece? Idoso não faz sintomas tão palpáveis para a gente dar um diagnóstico, né? Então, o que que a gente tem que sempre descartar nesses momentos? Causas infecciosas. Então, se o idoso nunca teve um sintoma psiquiátrico, né? A gente sabe que a demência ela não é súbita e ele tá ali naquele momento, subitamente, ele agitou, ele não tá dormindo e tudo isso que eu já falei anteriormente, a gente tem que descartar uma causa orgânica. Principalmente, né, o que a gente vê, o que eu vejo no meu dia a dia, é a infecção urinária, porque o idoso ele não sente, né, aquela ardência, aqueles outros sintomas, e aí a gente vai fazer o exame, tá lá. Trata a causa orgânica, melhora, fica tudo bem certinho, e talvez ele ganharia uma medicação da psiquiatria desnecessária. Desnecessariamente, exatamente. Então, lembrando aí, né, que o delirium e o delírio são coisas totalmente distintas, né? E realmente, a gente precisa investigar causas orgânicas, investigar aí possíveis afecções mentais, para daí a gente pensar numa hipótese aí palpável para possível tratamento, né? Nesse assunto, até que agora me recordei de um paciente uma vez que chegou para mim, 72 anos, veio perguntando, doutor, eu levo no geriatra ou levo no neuro? Porque eu acho que ele abriu um quadro de demência. Será que é Alzheimer? Aí naquela entrevista clínica ali com o paciente, né, veio algo que a gente chama-se de pseudodemência na psiquiatria. O que que é isso? Ele começou a ficar mais isolado, andar um pouquinho de um lado para o outro, um pouquinho mais distraído e esquecido. Então a família, opa, idoso, demência. E na realidade eram sintomas depressivos que quando a gente começou a tratar, melhorou, né? Então assim é muito importante ter esse olhar clínico multidisciplinar. E já que você tocou no assunto, Simone, é muito legal isso, porque eu acho que é a primeira situação aí, ou uma das situações que levam realmente o familiar a trazer esses idosos ao consultório, né? A verdade, às vezes, esse paciente já tinha alguns fatores de risco, né? Ou lá atrás abriu um quadro depressivo que não foi diagnosticado ou subdiagnosticado, né? E é confundido com um transtorno, uma síndrome demencial, né? E na prática aí, geriátrica, eu explico para os meus familiares, né? Para os familiares dos pacientes, que a gente precisa afastar todas as outras causas. Exatamente, isso é bem bacana. Aí, a principal aí são as demências aí reversíveis, que a gente chama, né? A gente tem que investigar causas orgânicas, descompensações metabólicas, né? Para aí a gente conseguir ter aí um perfil, traçar um perfil correto, né? E fazer um diagnóstico mais assertivo, né? E na sua visão, Simone, quais os fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade dos idosos aí para problemas aí mentais, né? Como a depressão, a ansiedade ou aí na geriatria as demências. O principal na prática clínica que a gente vê
falecimento do cônjuge, falecimento de algum filho, né? A gente sempre fala que, né, na lei da natureza, né, normalmente os filhos enterram os pais, não os pais enterram os filhos, né? Então, quando perde o marido, quando perde algum filho, quando o filho está numa situação de difícil ambiente ali, até financeiro, o idoso tem que ajudar e ele acaba se sobrecarregando. A solidão, ele deixa de participar da sua rotina, os amigos já são outros. Então, todos esses são fatores de risco, mas principalmente ali, retomando, falecimento, isolamento social, sentimento de inutilidade e culpa. Porque daí ele vai estar mais ocioso, daí ele vai ruminar tudo aquilo que ele podia ter feito de diferente. E acaba, em vez de melhorar, deixando ele ainda mais doente. Sim, é verdade. E outro também, né, que eu não pontuei aqui, que também é muito importante também, é problemas de saúde, né? Então, eu sempre falo que ter uma boa saúde quando somos jovens não significa que teremos uma boa velhice. Sim, Né? Porque uma coisa não está tão ligada à outra. Por quê? Porque quando a gente pensa numa velhice, não é só a saúde. Ai, não tenho dor de cabeça, a pressão é boa, a função renal tá boa, a cabeça tá boa, né? Do jeito que eles falam. Não, é como é o seu meio social, como que é a sua gratidão pela vida, como é o seu relacionamento com a sua família. É muito comum também a gente ver a questão de perdão quando não se perdoam e aí chega nessa idade e rumina todos esses fatos. Então, ter uma boa saúde física ajuda, mas se a gente não tiver todo esse, eh, su não digo nem supérfluo, né, eu digo que são acessórios, né. E em volta disso, acrescento também a atividade física. Quando você atende um idoso lá, né, esses dias atendi uma paciente de 90 anos que ela vai no crossfit. Toda bonitinha, toda assim do jeitinho dela, e ela tá super feliz. E ela começou tem 15 anos, ou seja, ela começou já idosa. idoso. E às vezes a gente atende aquele outro idoso de 90 anos que tinha uma boa saúde, mas não tinha uma alimentação adequada, não fazia uma atividade física, ele era sempre mais sedentário, e aí o corpo padece e a mente também. Realmente. Ô, Simone, e dando continuidade, então, nesse bate-papo, tá bem interessante. E como você havia tocado lá atrás, que o envelhecimento, as células envelhecem, o cérebro envelhece, né? E nesse processo de envelhecimento aí, o que que você pode nos falar aí que o envelhecimento influencia no tratamento aí psiquiátrico, principalmente nas adaptações aí que são necessárias, né, para otimizar os resultados que a gente espera aí nos tratamentos. Eu penso que o que é fundamental a gente ter quando a gente envelhecer é a autonomia. Então, a autonomia de ir e vir e fazer as pequenas coisas ajuda muito isso no idoso. E o que que acontece na maioria das vezes? A gente envelheceu, as células, todo o mecanismo está mais lentificado, então a nossa autonomia é diferente da autonomia dele. E isso, às vezes, quem está junto não tem a paciência para ter esse cuidado com Sim, ele, né? E acaba fazendo o quê? Fazendo tudo. Então, a pouca autonomia que ele tem dentro das suas limitações pode ser muito bem explorada. Quando ele incentiva uma atividade física, um pilates, uma terapia ocupacional, atividades do dia a dia, do que às vezes o familiar achar que está fazendo bem para ele, fazendo tudo, né? Então, às vezes, a gente acompanha um idoso ali que a família não tem a paciência de esperar ele tomar um banho, vai lá e dá o banho. Não tem a paciência de esperar com a destreza mais lenta dele se alimentar, ele vai lá e ele dá. Então, isso poda totalmente a autonomia do idoso. E assim, é envelhecimento, né, gente? Não tem como a gente pensar que a gente vai ter a mesma autonomia de quando você tem 20, 30, 40 anos. Então, acho que o fundamental a gente ali, até como uma prevenção, é buscar o máximo possível dessa autonomia. E quando a gente pensa em autonomia física, é muito relacionado ao condicionamento físico, né? Então, entra desde, né, daquela conversa que quando a gente é jovem, a gente não entende muito bem a importância da atividade física, da alimentação adequada, de todo esse suporte, pensando lá na frente, né? é.
E lembrando aí disso que você me falou, é, na geriatria a gente tem as bases geriátricas e a gente tem aí os grandes, os grandes Is da geriatria, né? E nessa base aí que a gente sempre estuda é um tripé, que é saúde mental, autonomia e independência. Independência. E quando a gente perde qualquer um desses fatores aí, todo o resto desaba. Desaba. E desaba muito, né? E é muito triste ver esse desabamento, porque desestrutura tudo. E a maioria deles, eles não querem passar essa fragilidade para os filhos, para quem está cuidando. E temos também um outro lado que a gente nem abordou aqui hoje, né? Mas tem muitos idosos institucionalizados. Sim. E o índice de depressão no idoso institucionalizado. Gente, É um o índice de trava-língua. depressão do idoso institucionalizado é até 15%, Sim. comparado ao idoso que ele está na sua família, no seu âmbito familiar. Os estudos mostram que é de 6 a 8%, né? Por quê? Porque tirou um tripé, né? Tirou ele ali do seu ambiente familiar, dos seus amigos, de tudo. Exato. E, ô Simone, e na questão aí da coexistência, principalmente do que a gente fala da saúde física, né, e a saúde mental pautada aí nos idosos, qual que é a importância aí dessas questões numa abordagem multidisciplinar? Pensando numa abordagem multidisciplinar, eu acho importante estar ali com o geriatra, estar junto com o psiquiatra quando tem essa questão da saúde mental, ou seu especialista que ele precise alguma outra doença comórbida. Isso a gente pensando no físico, né, na saúde mesmo, na questão da medicina. Mas eu acho importantíssimo, né, a psicologia, né? O idoso ele precisa ser ouvido, né? Ele tem tanta, né, bagagem, ele tem tanta sabedoria que poucos têm aquela paciência ali de estar acolhendo ele no dia a dia tão corrido. Então, eu acho muito bacana a atividade física, a psicologia, aí ele está inserido num meio social que tenha outras pessoas da idade dele. Espiritualidade eu acho fundamental. Alguns outros esses dias me passou que está amando musicoterapia, dança, né? Então não é porque envelheceu, é que ele não vai fazer as atividades do dia a dia, né? Pelo contrário, temos que pôr atividades para preencher aquele ócio que quando ele fica ali, ele se sente um peso, uma culpa, Isso. né, para a família. E a gente precisa cada vez mais inserir, né, nossos idosos aí na convivência, tanto familiar como social, que é importantíssimo para uma utilidade, né? Com certeza, né? Tem muito preconceito, a inserção é baixa. E os estudos mostram que em 2050, né, serão 60 milhões de idosos, serão 30% da população de idosos. Comparado a 2010, os estudos mostravam que eram 6%. Exatamente. Então, para 2050, né, é muito idoso para uma sociedade ainda, infelizmente, que tem tanto preconceito e que tanto negligencia essa população. E que eu acho que não vai mudar aí muito essa, essa questão aí da negligência, né? Infelizmente aí a população idosa, ou felizmente, né, vai quintuplicar mesmo, né? Até 2050 vão ser aí 60 milhões, né? Então a gente vai ter uma população idosa, E aí, praticamente. mediante isso, né, a gente precisa sempre pensar o que a gente pode fazer, então, para envelhecer bem, né? Ter a empatia e compaixão com esses idosos. E também, né, a longo prazo, penso que terá que ter medidas de política pública, né? Sim. Totalmente reformulada, porque o índice é muito alto, né? E Simone, então continuando aqui nosso bate-papo, no que pauta aí nas questões das doenças psiquiátricas, né? Dos problemas mentais. Hoje, quais os tratamentos aí disponíveis, né? Tanto no
no SUS quanto no tratamento particular? O que você, o que você tem de novo? O que você viu aí nos congressos Hum. aí? O que que a gente sempre observa? Primeiramente, ter o diagnóstico, procurar um profissional que vá dar aquele diagnóstico para o tratamento ser correto, né? Que tem muito atraso. E a partir do momento que se identificou qual é a causa, a gente tenta com esses fatores externos mudar a causa, né? E enquanto isso, existem as medicações, né? Então, temos sim na psiquiatria medicações que são seguras para os idosos, tem medicações que a gente evita, principalmente pelo risco de queda, né? Às vezes o idoso ele levanta mais para o banheiro, ele deita, né? Tem toda a questão do envelhecimento que afeta também a questão do trato urinário, então ele vai levantar mais vezes à noite. Então, tem medicamento que, se não bem prescrito, vai fazer com que a hora que ele levante, ele tenha uma hipotensão, caiu, faz fratura, hospitaliza, cirurgia, pneumonia e vira todo aquele contexto desagradável, né? Então é importantíssimo não ter o preconceito de tomar medicação, tomar ela da forma correta, fazer todas as orientações que a gente passa, que a gente precisa muito no idoso, acho que na geriatria você sabe muito melhor do que eu, né? Ter esse apoio, né, da família. Sim. Então, eu sempre foco. Se precisou medicar, vai medicar. Se precisar tomar o clonazepam, vai tomar o clonazepam. O que não pode é não tratar. Então, a primeira coisa que eu sempre pauto isso com os pacientes, e a gente faz um acordo, é fazer a adesão, tomar a medicação correta. Ela demora um pouco para fazer efeito, depois já começa a ver a melhora. Se precisar fazer a psicologia, né, ir nas terapias, terapia ocupacional. Então, eu acho que é tudo assim um conjunto que, quando faz bem certinho e organizado, o resultado é muito positivo. Exatamente. E Simone, e hoje quais são ali as principais estratégias para que você pode pontuar aí na promoção da saúde mental e no bem-estar geral aí de todos os pacientes, né? Entre eles os adultos e os idosos, focando aí nos idosos o que apresentam aí maiores condições crônicas, por exemplo. Quando a gente já fala de crônico, é difícil, a gente não teve a prevenção, né? Então, eu sempre pauto na questão mais importante, é a prevenção. Então, se tem um familiar que está tendo alguns sintomas, leva, trata. A prevenção, ela é sensacional. Tá, doutora, não consegui, cheguei tarde, o que que eu vou fazer, né? A gente vai dar todo o suporte necessário, eh, todo o ajuste na medicação, vai precisar de outros recursos. Às vezes chega um paciente muito deprimido, com risco de suicídio, a gente precisa internar. Às vezes chega aquele idoso que ele tá totalmente desorganizado, já descartamos causas orgânicas ali de um delírio e ele precisa ser internado. Então, a gente tem a psiquiatria da forma que ela tem ambulatorial, que pode ser feitas as consultas, e também não negligenciar aquele idoso que realmente precisa do internamento. Porque quando ele interna, ele precisa estar com um familiar. E às vezes o familiar não pode ficar lá com ele naquele momento. Então isso é muito grave, né? Ele precisa ser tratado. E eu reforço novamente aqui que é tudo isso multidisciplinar. A importância da dieta, a importância da atividade física, a importância de estar com os check-ups todos organizados, da família ter esse olhar com mais atenção e mais cuidado, não deixando ali, é normal porque ele está mais idoso, é normal porque ele envelheceu, é normal porque ele está abrindo uma demência. Não, a gente não pode normalizar uma coisa que a gente pode tratar. Então, dica de ouro, né, é prevenção, né? Hoje em dia, os nossos 60 anos não são mais os 60 anos de antigamente. Só que as nossas células estão envelhecendo na mesma demanda que antigamente. Então, por que não, quando você faz 60 anos, iniciar toda a sua prevenção geriátrica com um profissional especializado? Maravilha. E para encerrar aí esse bate-papo bem bacana, Simone, e fala um pouco aí das suas
situações aí, principalmente as situações positivas que você vive ou vivenciou aí na prática clínica, no seu consultório ou no seu dia a dia aí como psiquiatra. Vou dar 2 exemplos, um exemplo positivo e um exemplo negativo. Vou dar primeiro o positivo. O positivo, uma vez eu presenciei isso na época que eu estava até na residência médica. Chegou para nós no hospital internado uma idosa que ela já estava num processo de emagrecimento de mais de 25 quilos em 1 mês, 40 dias. Investiga isso, aí é câncer, porque câncer consome muito rápido, investiga eletrólitos, investigou tudo e nada. E a família postergando até que chegou um ponto que ela não comia mais. Então, ela perdeu totalmente o seu cuidado basal na alimentação, a sua higiene, ela já não tinha mais força e ela se entregou. Né? E aquilo, quando pediram a nossa avaliação no hospital da psiquiatria, né? Era um hospital clínico, mas pediu a avaliação da psiquiatria, e a gente olhou e falou assim: se isso é uma depressão grave e ela precisa ser medicada, e ela vai ser medicada hoje, e manteve internado, estava com sonda. Foi linda a recuperação dessa paciente. Então, ela voltou a ser ativa, ela voltou a ganhar peso, ela voltou a ter uma vida novamente. Né? Eu fico, assim, às vezes até emocionada, porque depois ela voltou e agradeceu, sabe? Quando eu atendi, ela falou assim: eu tenho muito que te agradecer. Porque do jeito que eu estava, eu tinha me entregado e eu não sabia o que que era. Eu achava que eu já tinha dado para mim, era minha finitude. Eu estava definhando, né? E hoje, ó, como eu tô aqui, foi com os netos, foi com a família, foi um processo longo, mas foi um processo muito bonito, né? Então, assim, a gente fica muito honrada de poder ajudar e poder ver. E o exemplo negativo, que até pra gente encerrar aqui, é como se ficasse isso de alerta, né? Ano passado eu atendi uma paciente que a procura dela para mim no consultório era uma paciente de 40 anos, mais ou menos. Foi por conta que o pai tinha pulado do 12º andar. E ela tinha muita culpa, porque ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Então, assim, ela foi por uma culpa, ela foi pelo luto, ela foi por tudo. E ela estava, assim, inconformada de ter passado despercebido os pequenos sinais que ela achava que era apenas do envelhecimento, né? Então, a gente tem os dois lados, né? A gente tem o lado positivo e o lado negativo, e que fique hoje de dica o lado positivo para a gente acolher, ter empatia, ver, né, os pequenas nuances que tá diferente ali com aquele idoso em casa e levar, porque tem tratamento e a nossa expectativa de vida, né, é alta, né, ao longo dos anos aí é alta, então tem que viver bem, né? Sim, sim. Simone, de antemão, te agradecer novamente. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar conversando aí, tirando muitas dúvidas dos familiares e dos pacientes, né? E espero revê-la em breve para comentar mais casos. Obrigado novamente e boa Eu noite. que fico agradecida, obrigada novamente pelo convite e que essas informações possam chegar até a casa das pessoas. E assim, eu sempre falo que se uma pessoa foi tocada e ela abriu os olhos, né, para aquele ambiente, a gente já fica extremamente gratos. E numa próxima a gente, né, talvez venha com umas caixinhas de perguntas, né, que vai gerar muitas dúvidas nas casas por aí. Obrigada.